Bem-vindo ao canal Elétrica 72, é muito bom ter você aqui conosco. Nesse vídeo iremos mostrar para você uma forma diferente de como remover componentes do tipo SMD utilizando um ferro de solda e um pedaço de fio de cobre. O nosso professor irá comentar o vídeo para que você possa entender os detalhes do serviço desse técnico inventor. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui é bastante interessante porque o técnico ele faz basicamente um verdadeiro artefato aqui, né? Na verdade ele está pegando um ferro de solda, né? Que em outro vídeo, esse técnico aqui ele fabrica basicamente ferro de solda, mas a gente pode pensar num ferro de solda com 40 watts de potência ou até mais, mas onde 40 watts se resolve. Aí no primeiro momento ele passou um pouco de pasta térmica, da mesma pasta térmica que nós utilizamos em processador. Processador de videogame, processador de computador, aquela mais cinzinha que ela tem uma condução térmica melhor. E aí, basicamente o que ele faz, pega um fio de cobre, fio de cobre rígido ou sólido, ele acaba enrolando na ponta do ferro de solda, aí faz um ajuste, né, para dar exatamente o tamanho de um componente do tipo SMD. Nesse caso, no primeiro serviço dele, ele vai dessoldar alguns resistores do tipo SMD. Então, basicamente, aí nós podemos ver a placa tipo SMD, né, com componentes do tipo SMD, e aí ele vai depositar um pouquinho de fluxo de solda, justamente para facilitar a condução térmica e a remoção do componente. Ó, repare que ele colocou na medida as duas pontas do fio de cobre, né, ele derrete aí diretamente o estanho, e aí ele consegue tirar facilmente o componente através de uma pinça. Aí mais uma vez ele vai tirar uma sequência de resistores para que possam ser removidos. Aí colocou exatamente um pouquinho de fluxo. E aí, um a um, ele vai esquentando os dois terminais. E na medida que o estanho vai derretendo, ele vai tirando os componentes com uma pinça, né? Olha que o serviço está sendo bem prático, bem fácil de ser realizado com... Basicamente, a gente pode dizer assim que é um artefato, né, que o técnico está utilizando. Um artefato caseiro que ele fez aí simplesmente para facilitar o serviço de soldagem. Agora, novamente, ele vai adequar, entre aspas, aí, a ferramenta, né, para que ele faça um outro tipo de serviço. Nesse caso aí, ele vai adequar a ferramenta para dessoldar um tipo de chip. Pode perceber que ele envolve o fio de cobre enrolando, dando algumas voltas aí, para que realmente ele fica em conformidade com o componente que ele pretende remover. Então, dependendo do componente, ele vai adequando a forma do fio de cobre aí das pontas, né? Então a gente pode reparar aí que justamente ele adequou para a largura aí dos terminais de um chip SMD, né? Aí mais uma vez ele coloca um pouquinho de fluxo para facilitar aí o processo, né, de condução térmica também, a limpeza da placa, né? Então a gente pode perceber que através do fio de cobre ele vai conduzindo o calor suficiente para que derreta o estanho. E aí nesse caso que ele está colocando, na verdade, aí é o salva-chip. Existe um outro vídeo aqui que eu coloquei no canal, a gente comentou um pouquinho a respeito dele, né? O salva-chip vai fazer o serviço de facilitar o processo, é uma outra liga de estanho, né? Mas que é própria para remoção de componentes, né? Então a gente pode reparar que ele conseguiu fazer a remoção. Aí mais uma vez um outro tipo de circuito integrado, né? Ele deposita um pouquinho de fluxo de solda e mais uma vez ele precisa adequar a ferramenta dele, né? Nesse caso aí o vídeo passou direto que ele já fez aí a conformação da ferramenta, aí a condução térmica é feita através do fio de cobre, só que aí ele molda a ferramenta, né, vamos dizer assim, de acordo com a largura dos terminais, ele vai ajustando. Mais uma vez colocando um pouquinho do salva-chip, uma liga de estanho um pouco diferente da que nós efetivamente usamos para soldar. E basicamente aí o SEI está solto e só fazer uma remoção, aí a pinça vai acabar facilitando o serviço, né? E aí esse estanho que acaba ficando sobressalente, ele está limpando aí com a ponta do ferro de solda, mas você poderia fazer isso com a malha de soldadora, né? Que a gente viu isso em outros vídeos. Aí ele
remove aí a ferramenta, vamos dizer assim, né, o artefato criado. Mais uma vez ele coloca um pouco de pasta térmica, que ele vai criar uma outra ferramenta para fazer a remoção de outro tipo de chip, né? É importante essa pasta aí porque ela vai conduzir com maior eficiência o calor até o fio de cobre, né? Por isso que justamente ele coloca isso. Da mesma forma que nós colocamos a pasta térmica em um processador de computador para fazer a condução térmica do componente para o dissipador de calor, aí nós estamos fazendo com fio de cobre, para ele possa conduzir com maior eficiência possível o calor do ferro de solda até o componente. Você pode perceber aí um circuito integrado um pouco mais robusto. E aí ele deposita um pouco de fluxo de solda, né, para justamente facilitar a transferência térmica, né, e também a limpeza, né, do, do, do processo, né. Então o stan ele vai tender a se concentrar nos terminais do componente e também na ferramenta através do fluxo de solda. Então aí nós podemos perceber que ele já coloca a ferramenta, né, vamos dizer assim, né, criada através do fio de cobre, e aí ele deposita um pouco de estanho, justamente para facilitar o derretimento do estanho que já foi soldado o componente, né? A gente pode perceber que é um componente com vários terminais, né? Para quem já teve experiência de dessoldar um componente desse tipo, sabe da dificuldade que é de fazer a dessoldagem, seja com soprador térmico. Então o trabalho seria também demoraria um certo tempo para você fazer a remoção e teria que ter uma certa paciência, né? Aí ele está usando o artifício, né? Evitando aí o uso do soprador térmico, né? Que é a ferramenta tradicional usada para remoção de componentes do tipo SMD. Aí ele basicamente bolou um artefato, né? Vamos colocar dessa maneira, para fazer a remoção do componente. Na ausência de um soprador térmico, ele acaba sendo bastante útil, né? E a gente pode perceber que depois que ele removeu o componente, que realmente ele foi bem sucedido no trabalho, no desenvolvimento dessa ferramenta aí, né? Aí através do stand a gente já pode perceber que ele consegue já remover uma parte do componente, nas partes em que ele percebe que ainda o componente está preso, ele coloca um pouco mais de stand, que isso vai facilitar na remoção e também na movimentação do circuito integrado, né? Colocar uma quantidade generosa de estanho ou de salva-chip, né, dependendo da preferência do técnico, e através de uma pinça ele acaba removendo, né? A gente pode perceber que ficou basicamente nada de estanho aí nas ilhas, né? E a gente pode perceber com outro tipo de componente, né? Com muitos terminais, a gente pode perceber aí que à medida que o serviço vai avançando, a complexidade da ferramenta acaba também diferenciando, né? Também a complexidade do componente para remoção acaba exigindo aí uma certa paciência e destreza do técnico, né? Porque ele tem que conformar aí a ferramenta de acordo com o circuito integrado que ele vai remover, né? A gente pode perceber que ele já conformou a ferramenta num formato aí já mais retangular, né? Aí ele tem que ter essa paciência de medir, né? Não uma medição tão precisa assim, mas não pode ser muito forte, senão o fio não vai tocar nos terminais. Se ele não toca nos terminais, aí ele não vai fazer a condução térmica que seria interessante para fazer a remoção do componente, né? A gente pode perceber que ele coloca aí basicamente estanho, né? O mesmo tipo, pela espessura eu poderia julgar que é estanho comum mesmo, né? Mas nesse caso aí eu apostaria no salva-chip, né? Para fazer a remoção do componente, né? Uma vez que acaba facilitando demais o serviço, porque o salva-chip ele tem um ponto de fusão menor, então isso agilizaria bastante a velocidade que você estaria executando o serviço de remoção do circuito integrado, né? Ele consegue restringir o stan que é espalhado aí no circuito integrado através dessa ferramenta aí, que ao mesmo tempo que ela faz a condução térmica, ela também propicia a remoção facilitada do circuito integrado, né? E aí é adequado, né, utilizar ali uma malha de soldadora para poder limpar com maior eficiência
os terminais aí SMD, embora ele tente fazer aí com a ferramenta, né, é adequado realmente utilizar um pouco da malha de soldador. Vai tentar fazer um ajuste com o ferro de solda comum, né, para tirar qualquer tipo de curto que possa existir na ilha. É lógico que o fluxo de solda acaba também ajudando a separar o estanho, a concentrar o estanho um pouco mais nas ilhas do componente SMD, né? Então a gente pode perceber o serviço realizado, né, uma ferramenta interessante, né, que merece ser testada, mas aconselho utilizar aí um ferro de solda de 40, de 60 watts, aí é uma questão de teste, né? Agradecemos mais uma vez por seguir até o final do vídeo aqui conosco. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima e um forte abraço!